Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Dia 8 de janeiro de 2026, lendo intencionalmente Gênesis 25, 26 e 27. O devocional intencional é aquele devocional onde eu me debruço na própria palavra de Deus, eu pego experiências que eu aprendo dentro da palavra, chamo de aprendizado, mas também acredito que Deus fala comigo, ou para eu tomar uma atitude, ou para eu compartilhar com você exatamente isso que eu estou fazendo. Eu não abro mão de você ler a palavra de Deus para tirar suas próprias experiências. Leu, aprendeu, Deus falou, praticou, isso que vai fazer diferença na tua vida. Já temos visto que não é tão simples assim quanto deveria ser, mas é tão recompensador que nós nem conseguimos mensurar o tamanho dessa recompensa. Gênesis 25, 26 e 27 traz para mim algumas experiências que eu compartilho com você. Primeiro 25, lá no versículo 32, na verdade versículo 29 e 30, dá conta de que Esaú estava trabalhando, chegou do campo faminto e porque ele estava morrendo de fome, ele acabou negociando a sua primogenitura com seu irmão Jacó. Ele foi trapaceado por Jacó. Ou não, a trapaça veio depois. Nesse momento, ele até diz assim no versículo 32, estou morrendo de fome, de que me vale os direitos de primogenitura se estou quase morto. Quando eu li isso aqui, eu me lembro de uma frase simples que você pode levar para qualquer área da sua vida. Quem chega no supermercado com fome se contenta com qualquer creme crack. E aí eu posso ir para diversas áreas da vida, mas a principal é se alimentar da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus como nós temos feito aqui. Porque se você estiver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você não vai ter fome de outras coisas. Então, a prática intencional, só o fato de você estar aqui, você já está fazendo. Tenho muita convicção disso. Passando para Gênesis 26, ali nos versículos de 2 a 5, a narrativa. No versículo 1 vai dizer que a terra estava passando por um momento de fome. Então Isaac vai fazer, tal qual os seus antepassados, um deslocamento para o Egito, uma terra de prosperidade, que não é a terra do povo de Deus. Só que no versículo 2, Deus diz para Isaac, não desça para o Egito, fique por aqui, permaneça aqui nessa terra. O que é antagônico quando se tem uma necessidade, quando se tem fome, do que se precisa? De comida. E onde é que você vai? Onde tem comida. Mas Deus diz assim, a terra está em fome e você vai continuar aqui. Intrinsecamente ele estava dizendo, com fome também. Isaac, tal qual acredito a fé do seu pai, sustentado na palavra de que Deus disse que ia abençoar, na promessa que Deus tinha feito aos seus antepassados, ele resolve ficar na terra. E porque ele fica na terra, você vai ver mais adiante no capítulo 26 que ele é abençoado. O que eu trago para a minha vida, Rondinelli, tem problemas que não adianta fugir. Escute, problemas que não adianta fugir, você precisa enfrentar. Por exemplo, hoje eu precisei dizer alguns nãos que foram desconfortáveis para mim, mas são problemas que precisam ser resolvidos para não deixar outras pessoas esperando. A prática é, qual é o problema que você precisa olhar de frente, que você precisa resolver? Mais adiante, no mesmo capítulo 26, você vai perceber que há uma disputa por poços, ali dos versículos 19 a 24. Parece antagônico, mas não é. A narrativa dá conta de que Isaac cava um poço, alguém se aposta do poço. Isaac cava outro poço, alguém se aposta do outro poço. Até que no texto vai dizer assim, Isaac saiu dali e cavou um terceiro poço em outro lugar. Dessa vez, não houve disputa por causa dessa água. Olha o que acontece. Isaac, ele não entra em discussão. Na reflexão anterior, eu disse, não evite problemas, mas agora eu estou te dizendo, seja inteligente, evite discussões. Aí está relacionado mais a pessoas e não a problemas em si. Isaac, ele está decidindo não brigar, ele está decidindo não entrar em discussões. Por quê? Porque ele está sustentado pela promessa de que Deus o abençoaria. E quando Deus vai abençoar, isso implica recuar, isso implica levar desaforo para casa muitas vezes. A prática intencional é quais são as disputas com pessoas que você está tendo que não valem a pena, que estão fazendo você simplesmente gastar a sua energia. Ele acaba sendo abençoado pela obediência e por não entrar em brigas. Nos versículos 26 a 27, ainda do capítulo 26, tem uma narrativa de que Abimeleque, o rei de Gerar, ele vai buscar Isaac acreditando que Deus está com ele. Ele vê que Deus está com Isaac e aí ele vai
fazer uma espécie de aliança. E aí Isaac dá uma de vítima e diz assim: por que vocês estão vindo atrás de mim se me odeiam? O tipo de uma pessoa ofendida. Preste atenção, aqui no texto vai dizer o seguinte, versículo 28, aqui percebemos que o Eterno está do seu lado. Gostaríamos de fazer um acordo com você, uma aliança que cele o nosso relacionamento de amizade. Adiante ele vai dizer assim: nós o tratamos bem e deixamos que você vivesse em paz. Assim que a bênção do Eterno esteja com você. Pegou, Isaac disse que eles odeiam, mas o texto anteriormente não confirma que eles odeiam. Pelo contrário, a missão foi de paz. Abimeleque descobriu a mentira de Isaac e simplesmente mandou ele embora, tranquilamente. Mas ele talvez tenha ficado ofendido e agora ele acredita que, vocês me odeiam. Não, ei, deixe de ser ofendido, deixe de ser ofendida. Muitas vezes o que você acha que as pessoas estão pensando sobre você não tem nada a ver com você. É você mesmo que está sentindo isso. Quem se ofende tem um problema. Presta bem atenção nisso. Normalmente, quem se ofende tem um problema que precisa aceitar. A história continua, estou passando para o capítulo 27. O capítulo 27 gerou uma reflexão muito grande em mim e eu quero te dizer o porquê. A história, ela vai falar do engano de Jacó com Esaú. E lá no versículo 33, quando Esaú descobre que Jacó o enganou, ele vai discutir com Isaac e Isaac diz assim: eu abençoei outro e ele está abençoado. Ou seja, ele está dizendo: o que eu fiz não tem como voltar atrás. O versículo 34 diz: Esaú desabou a chorar compulsiva e amarguradamente e suplicou a Isaac: meu pai, o Senhor não pode me abençoar também? Você consegue sentir o desespero de Esaú? No versículo 36 ele diz: o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim. E no versículo 37, Isaac diz: eu prometi a ele fartura de grãos e de vinho e o melhor foi para ele. Eu parei para pensar nisso aqui, sabe por quê? Porque Esaú fez o que o pai mandou. E durante várias vezes eu já preguei dizendo assim: se você fizer aquilo que seu pai manda, você vai ser bem sucedido. Só que aqui Esaú faz o que Isaac, o pai dele, mandou e ele não foi bem sucedido. A pergunta é: onde é que estava Deus que favoreceu Jacó, que estava fazendo o que era errado, e não favoreceu Esaú, que estava fazendo o que é certo? Você já se perguntou isso? Por que as coisas dão certo para outros? Por que as coisas dão certo para outros e não dão certo para você? Eu já me perguntei isso várias vezes. Hoje eu tenho uma resposta. Deus, ele vai abençoar Esaú. Lá na frente, quando nós continuarmos estudando, você vai perceber que Esaú também foi abençoado. Mas o preço que ele paga não é um preço que o faz feliz. Será que Esaú, ele sofre questionando Deus? O texto não relata isso. Mas a prática aqui, ela não é tão factível, ela é mais de reflexão mesmo. Talvez você está se perguntando isso. Eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Eu quero te lembrar que a história não termina aí. Quero te lembrar que Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida. A história vai continuar e às vezes esse sofrimento faz parte, porque não sei, se você descobrir isso, você me diz. A Bíblia diz que hoje a gente não entende algumas coisas, mas lá na frente a gente vai entender. Eu aproveitei muito esses capítulos, essas reflexões. Espero que você aproveite também e que tire as suas próprias reflexões. Quem sabe em cima daquilo que Deus falou através de mim, ou quem sabe aquilo que Deus falou para você mesmo. Amanhã, dia 9 de janeiro, a gente se vê com Gênesis 28 a 31. Deus te abençoe.